Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar nessa obra-prima e desafiar absolutamente tudo o que se costuma pensar sobre os amantes mais famosos de Shakespeare. É hora de desconstruir aquele mito do romance certinho e descobrir a verdadeira e fascinante engenharia por trás desse texto. Vamos lá? Para começar, o que é realmente incrível nessa citação clássica, maravilhosamente traduzida pelo Carlos Alberto Nunes, é como ela joga a gente logo de cara num mundo linguístico super complexo. Sabe, não é só uma frase bonita, é um questionamento profundo, quase subversivo, sobre a essência das coisas, batendo de frente com as convenções sociais da época. Então, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos. Primeiro, a obra além do mito. Segundo, os recursos estilísticos. Terceiro, a estrutura da tragédia. Quarto, a complexidade de Julieta. E, por fim, a evolução da crítica. É uma análise completa, indo da poesia mais microscópica até séculos de história da literatura. Entrando no ponto 1. A obra além do mito, desconstruindo o romance. A gente vai ver como essa narrativa constrói o seu caminho muito além daquele clichê batido de amantes desafortunados. E para capturar as intenções poéticas exatas do Shakespeare, sem perder aquela riqueza absurda dos duplos sentidos, a gente vai ancorar a nossa exploração na tradução genial do brasileiro Carlos Alberto Nunes. É o que nos garante uma imersão real e super autêntica na arte do texto em português. Passando para o ponto 2, recursos estilísticos e o poder do close reading. O X da questão aqui é que as escolhas do Shakespeare são, sem dúvida, altamente deliberadas e extremamente formais. Literalmente nada está ali por acaso. Pensem no oxímoro, que é aquela união meio paradoxal de ideias opostas. O tempo todo o texto fala de fogo e pólvora que se consomem num beijo ou num amor brigão. O uso intenso desse recurso não é enfeite. Tá? Ele espelha com perfeição um mundo radicalmente polarizado e cheio de tensão de Verona. É como se a própria retórica dos personagens refletisse o caos absoluto das ruas. E a genialidade da estrutura não para por aí. Peguem o primeiríssimo momento em que Romeu e Julieta conversam. O diálogo deles forma um soneto perfeito. E o mais insano, é um soneto compartilhado entre os dois, sobre peregrinos e santos. O facto de um completar as rimas do outro mostra de um jeito poético e inquestionável aquela conexão imediata que surge ali na hora. Como o grande crítico Harry Levin observou muito bem, o Shakespeare costura formas poéticas tradicionais direto na narrativa. A gente tem um contraste que chega a doer entre o Epitalapium, que é a canção super esperançosa de núpcias da Julieta, e a Aubade, que é a canção trágica do amanhecer, quando o canto da cotovia anuncia a manhã que vai separar os dois para sempre. O que nos leva ao ponto 3. A estrutura da tragédia, da comédia ao caos. Vamos afastar um pouco o olhar das palavras e olhar para a arquitetura da peça, que, convenhamos, é bem fora da curva para uma tragédia. Alguns críticos importantíssimos destacam como a história começa imitando direitinho a estrutura de uma comédia clássica. Tem bailes, brincadeiras, jovens apaixonados, mas aí acontece uma virada violenta, do nada, bem no meio da peça, no ato 3, com as mortes de Mercúcio e Tebaldo. A partir desse choque, a narrativa simplesmente desmorona em direção ao luto. Então, a grande sacada é que, diferente de personagens como Macbeth ou Hamlet, essa catástrofe é ditada puramente pela circunstância. O destino fatal deles é basicamente resultado de um péssimo timing. São segundos de atraso e um acaso muito cruel, muito mais do que qualquer falha moral profunda na alma deles. Ponto 4. A complexidade de Julieta, a força motriz. Agora a gente muda o foco para o verdadeiro motor de toda essa narrativa. Segundo o lendário crítico literário Harold Bloom, Julieta é um triunfo absoluto da invenção humana. Ela simplesmente ofusca praticamente todo mundo na peça. Ela é tão grandiosa que o Bloom chega a sugerir uma coisa fascinante, que o genial Mercúcio teve que morrer no meio da história só para não roubar a cena e não competir com a imensa magnitude espiritual da Julieta. Surreal, não é? E a forma como a vemos evoluiu muito. Lá no século XIX, a crítica Anna Jameson redefiniu a Julieta de uma vez por todas. Esqueçam a ideia de uma donzela frágil e passiva. Ela é uma figura de imensa complexidade emocional, que vai de uma calma contemplação intelectual até à ação mais obstinada.
e ela aprende o heroísmo ativamente, através do próprio sofrimento. Prestem bem atenção na força dessa fala. Minha bondade é tão sem limites quanto o mar, o meu amor tão fundo. Essa linha específica destrói qualquer ilusão de que estamos vendo um melodrama adolescente exagerado. A Julieta prova aqui que o amor dela é saudável, seguro, pé no chão. Ela simplesmente cala qualquer ceticismo que a gente possa ter sobre a profundidade daquele sentimento. E, finalmente, ponto 5. A evolução da crítica. 4 séculos de análise. Para entender o impacto completo dessa história, a gente precisa olhar para como essa obra dividiu e inspirou a crítica literária por mais de 400 anos. É incrível ver como as nossas lentes culturais mudaram. A gente sai lá dos elogios do século XVIII à imitação da natureza humana, mergulha de cabeça na psicologia e na paixão romântica do século XIX, passa pela dissecação super técnica da estrutura no século XX e culmina hoje em leituras intensamente filosóficas. Para dar uma ideia, enquanto o século XX via tudo como uma grande dualidade estética de luz e sombra, os teóricos do século XXI começaram a decodificar a peça usando coisas tipo manuais de esgrima da Renascença e a dialética de Platão. Eles enxergam as lutas de espada não só como ação física, mas como um debate super intrincado entre razão, emoção e puro movimento. Chegando ao fim da nossa análise, fica muito evidente que essa trama clássica é infinitamente mais profunda do que um simples conto popular sobre adolescentes impulsivos. A linguagem riquíssima, a evolução da crítica e todo esse rigor literário atestam a força eterna que a obra tem. E eu deixo um pensamento final para reflexão. Em vez de focar na amargura da morte, não seria esse texto o maior trunfo possível da autenticidade humana, apenas interrompido pelo acaso? O luto é circunstancial, mas o amor erguido ali é absoluto. Fica a provocação e eu espero muito que esse mergulho desperte a vontade de abrir o livro mais uma vez e redescobrir a magia de Verona.